Não seria a vida muito mais extraordinária se errar nos trouxesse esperança e entusiasmo? E se sempre que falhássemos tivéssemos a certeza que isso significava que algo melhor estava para vir? Mas eu não estou a falar dos pequenos erros do dia-a-dia, como quando nos esquecemos das chaves de casa ou estamos atrasados para algum lado e nos enganamos no caminho. Eu vou falar daqueles erros que marcam a história das nossas vidas. Aqueles erros que ficam gravados nas nossas memórias por muitos e muitos anos. Principalmente quando pensávamos que estávamos a fazer tudo como era suposto e a dar o nosso melhor e mesmo assim as coisas não correm como era esperado. Como, por exemplo, quando não conseguimos o emprego dos nossos sonhos e não podíamos ter mais qualificações. Ou até mesmo quando dedicamos a nossa vida a uma investigação que insiste em não dar resultados significativos. Ou até aquela relação que nos dizia tanto e que acaba por terminar irremediavelmente. Mas sabemos que estes erros de percurso são inevitáveis. Eu pergunto-vos, mas e se fossem o bilhete certo para uma viagem com o poder de mudar as nossas vidas? E é por isso que eu vim hoje para vos convidar a errarem comigo. Em 2013, eu tinha acabado de chumbar a 24 créditos, quando só podia chumbar a 15. Eu era uma estudante de medicina no segundo ano de faculdade e tinha acabado de chumbar o ano logo no primeiro semestre. Como é que era possível eu não conseguir acompanhar a matéria quando eu estava a fazer tudo o que os meus colegas faziam, que era estudar muito, durante muito tempo, e aliás, isso era aquilo em que eu acreditava que era verdadeiramente boa, a estudar. Então, porquê é que não estava a ser suficiente? Se lembrarem de alguma vez em que erraram e olharam para as vossas vidas e começaram a questionar se tudo aquilo fazia sentido, então sabem que a vontade que sentimos é de fugir. E é de fugir para um sítio bem longe, para um lugar onde ninguém nos conheça. Mas quantas vezes é que sentimos vontade de fugir, mas decidimos ficar? Por algum motivo, chumbar abalou-me tanto que eu soube que eu não podia continuar naquele curso se não fugisse mesmo. Eu precisava de perceber se era medicina que eu queria continuar a fazer. E eu tinha de fazer aquele ano valer a pena. E foi por isso que eu, no ano a seguir, depois de ter repetido as cadeiras que me faltavam, eu decidi fugir para a Irlanda. E no final de fevereiro de 2014, eu estava a viver numa pequena cidade chamada Clonmel. E cheguei àquela cidade com uma esperança enorme em viver um sonho irlandês. Eu sonhava em trabalhar num café, servir às mesas ou num pub, ia fazer imensos amigos, ia conhecer aquele país inteiro. Ia ter tudo valido a pena. E eram as montanhas verdes da Irlanda que iam responder a todas as minhas dúvidas. E quando tinha estes sonhos, dava voltas àquela cidade e quando já não haviam mais empregos para concorrer, nem sítios onde deixar o meu currículo, tinham passado 2 meses. 2 meses e eu continuava desempregada. A minha esperança deu lugar à frustração. E como eu já não tinha meios para sustentar o meu desemprego, eu tinha 2 opções. Voltar para Portugal com uma missão para cumprir, ou então podia candidatar-me a um emprego que eu tinha decidido ignorar porque não fazia bem parte do meu sonho irlandês. Aliás, eu até duvidava que houvesse alguém que pudesse fazer aquele tipo de trabalho. Mas como eu estava decidida a não desistir, arrisquei. E, surpreendentemente, passado 1 semana, eu já tinha um emprego a tempo inteiro. Até parece que as coisas estão a resultar. O problema foi que, passado uns dias, eu quis desistir. A única hipótese que aquela fuga me estava a dar era numa fábrica de carne congelada. Carne pré-cozinhada congelada. A única hipótese que eu tinha era a fazer o turno da noite, a trabalhar das 5 da tarde às 4 da manhã, numa câmara frigorífica, onde quase todos os meus colegas eram da Europa de Leste, o que significava que eu não percebia rigorosamente nada do que eles me diziam. Eu doía-me as mãos, porque o meu trabalho era embalar 8 pedaços de carne por minuto. E as pernas, porque aquele turno era feito sempre em pé. Aquilo era pior que chumbar. Como é que era possível eu estar ali? Eu só queria respostas. Eu até tinha tido a coragem de fugir. Como é que era possível eu estar a fazer aquele trabalho? Aquilo era tão injusto. E houve um dia que eu cheguei a casa a chorar e eu pensei, eu tenho de desistir.
eu não consigo fazer isto. E, portanto, pensei em marcar um bilhete de volta para Portugal. Mas, por algum motivo, comecei a sentir que a dor de desistir era muito maior que a dor que tinha nas mãos. E a minha necessidade de respostas era muito maior que a frustração de saber que não era aquele trabalho que eu queria fazer. E por isso decidi voltar mais um dia, só para ter a certeza, para depois não me arrepender. E depois voltei no dia a seguir. E no outro, até que percebi que, afinal, aqueles meus colegas eram imigrantes como eu, e até a maior parte era da minha idade. E depois, por isso decidi tentar mais um dia. E outro. E depois, a música na rádio era aquela que eu gostava. Então voltei outro dia e outro, até ao dia em que eu decidi para mim própria que era ali que eu ia ficar até ao dia que estava destinado a voltar. E foi como por magia que, de repente, eu percebi-me que já tinha amigos. E alguns deles continuam até hoje. E estar naquela linha de empacotamento dava-me tempo suficiente para começar a distinguir o polaco do lituano do russo, porque são bem diferentes. E eles, afinal, eles já estavam a falar e eu já começava a compreender alguma coisa do que eles diziam, mesmo continuando sem entender muita coisa. E até como descobri 2 irlandeses com quem praticar o inglês. E pode parecer muito estranho, mas embalar carne começou a ser divertido. E eu comecei a tornar-me mesmo boa a embalar carne. Aliás, eles até já me davam caixas de cartão para fazer e etiquetas para colar. E não imaginam o quanto é incrível colar etiquetas à velocidade da luz numa linha de montagem. Este trabalho repetitivo tornou-se meditativo. E eu comecei a relaxar e a ficar grata. E foi aí que eu percebi que não eram as montanhas verdes que iam responder às minhas perguntas, era aquela fábrica perdida no meio da Irlanda. E eu, afinal, estava a viver o meu sonho irlandês. Eu percebi que se era feliz naquela fábrica, eu era feliz em qualquer lugar, a fazer qualquer coisa, mas ao mesmo tempo sabia que queria muito fazer medicina e queria muito voltar para o meu país. Eu tive a certeza que no último dia, aquela fábrica tinha ficado com o meu perfeccionismo e o meu stress, mas me tinha enchido o coração. Então, em chumbar. Foi para isso que eu fui para a Irlanda. Foi só quando voltei a Portugal que percebi porque é que tinha chumbado. Quando eu comecei a fazer todos os exames na primeira fase com as notas que queria, eu percebi-me, eu não estava a estudar demais. Eu tinha de reduzir drasticamente o meu tempo de estudo. E mesmo continuando a ver os meus colegas a estudar muito, durante muito tempo, eu soube que esta era a resposta certa para mim. E, aliás, ter o coração cheio e a mente sem stress é que era um segredo para fazer os exames de forma altamente eficaz. Mas se isto foi verdade, foi porque dentro de mim tinha surgido a crença que chumbar era incrível e por isso nenhum exame me conseguia assustar. E esta foi a minha bênção. E hoje, há 2 meses de me tornar médica e depois de ter feito os exames na primeira fase, com as notas que queria, eu dou a minha viagem como bem-sucedida. E, portanto, chumbar foi um grande erro, foi uma grande viagem e foi uma grande bênção. E hoje quero trazer-vos uma receita para podermos errar com sucesso, para das próximas vezes possamos olhar os nossos erros de percurso com a esperança e o entusiasmo de saber que eles guardam algo extraordinário. Em primeiro lugar, acho que já deu para perceber que é preciso fugir, nem que seja fugir da rotina. Porque talvez as mesmas coisas que sempre fizemos não sejam suficientes porque a vida está a exigir um nível mais aperfeiçoado de nós mesmos. E é claro, não é preciso emigrar. Basta fazermos uma mudança grande o suficiente para fazer uma viagem dentro de nós próprios. Em segundo lugar, o caminho do erro é difícil e por isso temos de persistir, porque pode tornar-se muito mau antes de se tornar incrível e por isso vamos ter de confiar no processo. Em terceiro lugar, temos de aceitar a bênção, porque as nossas respostas até podem ser muito diferentes da que os outros têm, até podem ser pouco convencionais, mas estas respostas são aquelas que são certas para nós. Errar até pode sempre trazer dor, mas pode ser muito diferente se nós soubermos que vai trazer mudanças profundas às nossas vidas. E tenho a certeza que vai trazer muito mais do que achamos que estamos à procura. Mas temos de deixar que o erro nos mostre a vida extraordinária que esconde. E por isso pergunto-vos, o que é que será que o vosso erro está a tentar mostrar? Obrigada. Já partilhou esta experiência com os seus colegas? Com alguns, sim. E qual tem sido a
recepção e o resultado? As pessoas ficam muito surpresas. Trabalhaste numa fábrica de carne, mas eu acho que aquilo que os motiva mais é partilhar a outra parte, de relaxar e de levar as coisas com mais descontração. E as pessoas ficam, acho que as ajudo nesse aspecto. Acho que esta experiência, acho que ajuda-me a mim, acho que ajuda mais pessoas também. Muito obrigado. Obrigada.